como o cérebro realmente muda. Você já teve a sensação de conhecer toda a teoria sobre uma mudança, mas continuar vivendo exatamente o mesmo padrão? Você sabe que precisa se valorizar, sabe que precisa confiar mais em si mesma, sabe que precisa estabelecer limites, sabe que precisa descansar, sabe que determinadas crenças vieram da infância, sabe até explicar por que reage de determinada maneira, mas quando a situação acontece, você reage como sempre reagiu. E então surge uma dúvida. Se eu já entendi, por que ainda não consegui mudar? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes de todo o processo de transformação. E é com ela que começamos a nossa terceira temporada, a neurociência da mudança. Nessa temporada, nós vamos compreender por que repetimos determinados padrões. Por que o conhecido pode parecer mais seguro do que o novo? Por que algumas mudanças cansam? Por que voltamos a comportamentos que já sabemos que nos fazem mal? E principalmente, como podemos participar conscientemente da construção de novas respostas. Porque existe uma diferença entre saber que precisamos mudar e ensinar ao cérebro uma nova maneira de funcionar. A frase central deste primeiro episódio é: talvez você não tenha fracassado nas suas tentativas de mudar. Talvez apenas tenha tentado mudar pela compreensão. Aquilo que o cérebro aprendeu pela repetição. E eu quero começar explicando uma coisa. O cérebro está aprendendo o tempo inteiro. Ele aprende com aquilo que repetimos, com as experiências que vivemos, com os comportamentos que praticamos, com aquilo que recebe atenção, aquilo que você foca, com as respostas emocionais que se repetem. E à medida que determinados caminhos são utilizados muitas vezes, eles podem se tornar mais acessíveis e automáticos. Pense em quando você aprendeu a dirigir. No início, precisava prestar atenção em quase tudo. Olhar os espelhos, controlar os pedais, observar a rua, perceber a distância, lembrar cada movimento. Havia esforço, havia atenção. Talvez houvesse tensão. Depois de muita prática, vários desses movimentos se tornaram mais automáticos. Você já não precisa pensar conscientemente em cada pequeno detalhe. O cérebro aprendeu através da repetição. Agora pense, se o cérebro aprende habilidades pela prática, ele também pode aprender respostas emocionais e comportamentais através da repetição. Uma criança que cresceu num determinado ambiente em que precisava observar constantemente o humor dos adultos pode aprender a ficar em alerta. Ela percebe o tom de voz, a expressão do rosto, o barulho de uma porta, o silêncio diferente. Talvez naquele momento essa atenção tenha sido uma forma de proteção. Anos depois, o ambiente mudou, mas ela continua observando tudo. Uma mensagem mais curta parece uma rejeição. Uma mudança no tom de voz parece perigo. O silêncio de alguém parece sinal de que algo ruim aconteceu. Conscientemente, ela pode saber: nem tudo é sobre mim. Mas se o cérebro
aprendeu durante muito tempo. Preste atenção, antecipe, descubra o que está errado. Percebe? A pessoa compreendeu uma nova ideia, mas a resposta antiga é familiar. E é por isso que compreender a origem de um padrão é tão importante, mas nem sempre suficiente. A consciência permite perceber o automático. Então, antes a pessoa reagia e nem sabia por quê. Agora, ela consegue observar: meu corpo entrou em alerta. Minha mente está tentando antecipar um problema. Estou interpretando essa situação através de uma experiência antiga. Nesse momento, surge algo precioso: a possibilidade de escolha. Talvez ela ainda sinta medo, talvez a reação antiga ainda apareça, mas agora existe um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que uma nova experiência pode começar. Neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso, especialmente do cérebro, de se modificar em resposta às experiências, à aprendizagem e à prática, também ao ambiente. Durante muito tempo, existiu a ideia de que o cérebro adulto mudava muito pouco. Hoje, sabemos que ele mantém capacidade de adaptação ao longo da vida, embora essa capacidade varie conforme a idade, o contexto, a saúde, a prática e muitos outros fatores. Isso não significa que qualquer mudança seja rápida. Também não significa que basta pensar numa nova realidade para o cérebro se transformar imediatamente. Significa que aquilo que praticamos pode influenciar os caminhos que se fortalecem. E aqui existe uma diferença importante. Repetir uma frase é uma experiência, mas viver de acordo com essa frase cria uma aprendizagem mais ampla. Uma pessoa pode repetir: eu mereço descansar, mas continuar aceitando todas as tarefas, continuar se culpando quando para, continuar acreditando que só tem valor quando está produzindo. Então, a frase aponta para uma nova direção, mas o comportamento continua reforçando a direção antiga. Agora, imagine que, além de repetir eu mereço descansar, ela começa a reservar 20 minutos do seu dia para parar. Percebe a culpa, respira, observa o desconforto e permanece descansando. No início, talvez pareça estranho. Talvez o corpo peça para levantar, pegar o telefone. Talvez a mente diga: você deveria estar fazendo alguma coisa. Mas, ao repetir essa experiência, ela começa a ensinar ao cérebro: eu posso descansar e continuar sendo responsável. Eu posso parar e continuar tendo valor. O descanso também faz parte do cuidado. A mudança começa a deixar de ser apenas ideia. Ela se torna uma experiência. E por que o novo pode parecer tão estranho? Muitas pessoas pensam: se isso é bom para mim, por que parece tão desconfortável? Por que familiaridade e bem-estar não são exatamente a mesma coisa? Uma resposta pode ser conhecida sem ser saudável. E uma resposta nova pode ser saudável e ainda parecer estranha no início. Por exemplo, alguém que passou a vida inteira cuidando de todos. Quando ela começa a colocar limites, ela sente culpa e interpreta a culpa como sinal de que está fazendo algo errado.
Mas a culpa também pode aparecer porque ela está fazendo algo diferente. Ela está saindo de um papel antigo. O desconforto nem sempre significa que o novo está errado. Às vezes, significa apenas que o novo ainda não se tornou familiar. Por isso, mudar exige consciência. Porque se interpretamos todo comportamento, todo desconforto desse comportamento como perigo, nós voltaremos rapidamente ao padrão conhecido. E existe uma ideia de que mudar exige uma transformação radical. Mas mudanças pequenas e repetidas podem ser muito mais importantes. Uma pessoa que nunca pede ajuda não precisa começar contando tudo para todos. Ela pode começar dizendo: hoje eu preciso de ajuda com isso. Uma pessoa que sempre diz sim, ela não precisa se tornar rígida. Ela pode continuar dizendo: vou pensar e depois eu respondo. Uma pessoa que se critica todos os dias, talvez não consiga olhar no espelho e acreditar imediatamente: eu sou extraordinária. Mas pode começar dizendo: estou aprendendo a me tratar com mais respeito. Percebe a diferença? A nova resposta precisa ser praticável. Ela precisa criar uma experiência que o cérebro possa viver. Porque não estamos tentando convencer a mente através da força. Estamos construindo evidências através da experiência. Aí aqui, eu gosto de aproximar a neurociência da expansão da consciência, respeitando a linguagem de cada campo. Então, a neurociência, por exemplo, estuda os mecanismos do cérebro e do sistema nervoso. A psicologia nos ajuda a compreender pensamentos, emoções, comportamentos, vínculos e significados. A espiritualidade pode nos convidar a refletir sobre propósito, consciência, conexão e a forma como escolhemos viver. São perspectivas diferentes, mas neste ponto elas podem conversar. Nós não precisamos tratar a nossa história como uma sentença definitiva. O passado influencia. As experiências deixam marcas. Os padrões aprendidos podem ser profundos. Mas aprender uma nova resposta não significa estar condenado a repeti-la para sempre. Existe possibilidade de mudança. E essa possibilidade, ela começa quando nos tornamos conscientes daquilo que estamos repetindo. E começamos a praticar com consistência novas formas de responder. Existe um exercício que você pode fazer. Pegue uma folha e escreva: qual padrão eu desejo transformar? Seja específico. Em vez de dizer, quero deixar de ser inseguro, escreva: quando alguém discorda de mim, eu me calo porque tenho medo de ser rejeitado. Depois, escreva: qual é a resposta automática que costumo repetir? Eu concordo, eu me justifico, eu fujo, eu me critico, eu desisto, eu tento controlar tudo. Agora escreva: qual pequena resposta nova posso praticar? Não escolha algo enorme, escolha algo possível. Por exemplo, eu posso dizer: eu compreendo a sua opinião, mas penso diferente. Ou, antes de responder, vou respirar e perguntar a mim mesmo: o que realmente quero? Ou então, vou reservar 20 minutos para descansar e observar a culpa, sem obedecer a ela. Por fim, escreva:
Que nova mensagem essa experiência ensina ao meu cérebro? Eu posso me posicionar e continuar segura. Eu posso descansar e continuar responsável. Eu posso começar mesmo sem ter certeza. Eu posso escolher uma nova resposta. Pratique essa pequena mudança durante a semana. Não para fazer tudo perfeitamente, mas para criar novas experiências. Afirmação. Coloque a mão no seu coração, se isso fizer sentido para você, claro, e repita: meu cérebro possui capacidade de aprender e se adaptar. Eu observo meus padrões com consciência e respeito. Eu construo novas respostas através de escolhas possíveis. Cada experiência consciente amplia meus caminhos. Eu permito que o novo se torne familiar. Eu pratico a mudança com constância, paciência e presença. Minha história me trouxe até aqui. E as escolhas que pratico hoje participam da construção do meu amanhã. E lembre-se, a consciência mostra o caminho, mas é a repetição de novas experiências que ensina o cérebro a caminhar por ele. Se você quiser fazer o exercício e repetir a afirmação, esses dois vão estar no YouTube. Até mais!